Parte 2. Possuindo a graça de Deus, a fé salvadora é uma relação imediata com Cristo, aceitando-o, recebendo e descansando apenas nele para obter justificação, santificação e vida eterna pela virtude da graça de Deus. Charles S. Spurgeon capítulo 5 Aplicação da graça, ou não teríamos o Salmo 51 sem essa história Davi por onde começar. Como resumir uma vida como a de Davi? Ele tinha um coração disposto. Um coração voltado para Deus. Um coração disponível. Lutou contra um gigante usando as ferramentas de um pastor e não deixou que o medo o abatesse. Tinha um coração melodioso, hábil numa música que acalmava o rei Saul. Tinha o coração de um pastor. Cuidava das ovelhas até que foi chamado a comparecer para ser ungido rei de Israel. Tinha um coração respeitoso. Teve a chance de tirar a vida do rei Saul, mas reconhecia a escolha da liderança feita por Deus e não a tiraria dele. Tinha um coração amoroso. Sua amizade com Jonatas, o compromisso com o filho daquele homem, Mefibosete, são exemplos de sua bondade e fidelidade. Mas Davi não tinha um coração cauteloso, como vemos no episódio com Bate-seba. Davi olhou na direção da casa de Urias, seu amigo guerreiro, e viu algo que levou seu coração para longe de Deus, para longe de seu amigo, para longe da verdade, do amor e da fidelidade, na direção dos próprios desejos. Não foi apenas um olhar de relance que o enredou, foi o anseio, o desejo do coração por aquilo que era proibido, a esposa de Urias. Em certo sentido, esse episódio na vida de Davi é um espelho de Adão e Eva. Eles comeram o que era proibido. E, no ato de comer, em sua desobediência, seus olhos foram abertos e as consequências foram desastrosas. O eco do pecado de Davi lançou uma enorme sombra sobre todos em Israel. Mas Deus tinha uma maneira de tocar o coração de Davi. E a boa notícia sobre Davi é a boa notícia para você e eu. Davi tinha um coração cheio de arrependimento. E isso é algo que Deus ama. Deus responde àqueles cujo coração é quebrantado e contrito. 6. A graça de Deus costuma vir embrulhada em dor e fracasso. É recebida com alegria e esperança, mas não é aplicada até que algum arrependimento profundo se estabeleça. O fracasso é o solo onde a graça cresce. Esse é o caso do homem na cadeira, encurvado como uma criança que perdeu a esperança. Sou um fracasso, diz ele. Por que você diz isso? Pergunta o conselheiro. Porque é verdade. Tudo o que fiz, tudo o que tentei realizar, acabou. Nunca serei o homem que eu era. Nunca serei o homem que eu quis ser. E meus filhos, o que pensarão de mim? O que lhes deixarei como legado? Esse homem teve tudo. Um líder completo. Poderoso. Liderou homens em batalha, os quais colocaram a vida nas mãos dele. Derramaram sangue por ele, não ficaram simplesmente olhando para ele, mas o seguiram até a boca da carnificina. E seguiram não por causa de medo ou obrigação, mas com o coração dedicado a esse líder apaixonado. Mas agora ele estava caído, e não por causa da espada ou da flecha do inimigo. A ferida que ele infligiu a si mesmo é profunda e mortal. Ele não consegue encontrar o caminho para sair do fosso. Cometeu erros, erros terríveis. Erros que marcaram seu rosto de menino, o homem de boa aparência que parecia destinado à grandeza eterna, com medo, preocupação e desespero. Ele está no fim de suas capacidades. O fim de si mesmo é um bom lugar onde estar se você quiser experimentar a graça. Mas ele precisa de mais do que conhecimento, ele precisa de graça experiencial. Ele não consegue sequer começar a compreender a perda que sofreu. O dano produzido por suas escolhas. Pela maneira como se senta, como anda, fica claro que está quebrantado. A vida sumiu de seus olhos, como se o sangue lhe tivesse sido extraído e seu coração bombeasse apenas ar. Nunca voltarei a ter o que tive. Quantas coisas desperdicei. Diga-me, quem é você? Ele olha para cima. Aquela torre de homem reduzida a escombros. Você sabe quem eu sou. Eu sei o seu nome.
Conheço seu passado, sua reputação. O bem que você fez e algumas coisas ruins também. Mas quero saber quem você acha que é. Ele se levanta da cadeira, aquele homem musculoso que raramente enfrentou a derrota. Não foi um inimigo em muito maior número que o colocou para baixo. Foi a tempestade que ruge por dentro, muito além do exterior belo e vigoroso. Veja muito disso em minha prática. Chamo isso de efeitos da lei. São as regras fazendo seu trabalho. Um homem do alto de sua carreira pisa além da borda e cai. Um homem pode definir a si mesmo pela queda de tal altura estonteante. Ele pode se definir em função daquele fracasso. Ele olha para o resíduo ao seu redor, o respingo de sua vida sobre os outros, e acredita que isso é o que ele realmente é, a soma de todos os seus fracassos. Ele acha que Deus também o define dessa maneira, que Deus vê os fracassos do homem como ele os vê. Por que não seria assim? Se o Todo-Poderoso vê e sabe todas as coisas, é certo que essa mancha de pecado se destaca para ele. Como não o faria? É tão aparente que até um homem cego pode vê-la. E Deus é santo, ele não pode desprezar isso. Como seres humanos, olhamos para uma pessoa e a julgamos pelas coisas feitas por ela e a ela. A perda e a dor, o sucesso e a dificuldade. Como não fazer isso? Quando as coisas são tão claras, nós julgamos. Jeremias, o profeta chorão, escreveu: mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano é Senhor. Jeremias 2:22 é como uma criança suja do chocolate que roubou. O ladrão com a mancha da explosão em suas mãos. Deus vê. Ponto final. Acabou. Homens e mulheres que caminharam com Deus pelos séculos já se viram dessa maneira também. Essa mancha. Como um cachorro que destruiu o tapete. Como se Deus apontasse seu dedo direto para a mancha. Como se pedisse uma explicação. As pessoas ainda se sentem dessa maneira. Elas não entendem que a graça de Deus está disponível a todo aquele que a pedir. Acabou, continua ele. Você acha que sim? Já considerou que talvez você esteja apenas começando? Ele olha para cima. Estou falando sério, explica o conselheiro. E se esse fracasso, esse erro que você cometeu, não o impedisse de fazer aquilo para o que você foi criado? E se isso de fato empurrasse você, você não entende. Você não sabe o que fiz. Sua mão forte se estica para coçar o pescoço, como se a dor chegasse aos ossos e se propagasse. Bem, as promessas de Deus terminam aqui. Você é assim poderoso. Ele olha para longe, mas volta para si mesmo, para a mancha, tendo o nariz firmemente plantado em seu fracasso. O leão de Judá virá da sua linhagem. Um rei que subirá ao seu trono. Essa é a promessa de Deus, e você não pode frustrar isso. Você não pode impedir Deus de ser fiel àquilo que Ele é, fiel para com a própria palavra. Um pequeno brilho de reconhecimento. Alguma coisa faísca por dentro. Um flash nos olhos. Então, uma história. Sempre é uma história que muda um coração. Isso é tudo que é necessário para colocá-lo para baixo. E a história é esta. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. 2 Samuel 12.14 Essa é a maneira pela qual Deus quebra o solo pedregoso do coração. A história gira em torno da alma do homem mais poderoso do reino e causa indignação, ira justa, e uma paixão que sobe como um incenso. Então, surge a percepção de que a história não é sobre alguém lá de longe,
a história é sobre ele mesmo, sua mancha, seu pecado, e ele fica arrasado. Ele tomou para si o que não lhe pertencia, o que não poderia possuir legalmente, o que cobiçou, o que viu à distância e desejou. E quando experimentou como aquilo era bom, quando possuiu, não conseguiu largar, e, assim, matou para mantê-la. Na história, o homem rico recebeu o que não possuía, apoderou-se da cordeira e a ofereceu ao viajante. E suas ações afetaram todos. Esse líder, Davi, roubou a mulher de outro homem. Um homem que havia jurado lealdade a ele, que nunca retivera nada de seu líder, foi prejudicado. Davi era o homem rico. Urias era o homem pobre. A traição era o adultério de Davi, que começou com o desejo, o qual provocou um imenso cataclismo na vida de Urias. Quando é abraçado, o pecado produz morte espiritual. E, embora seja sedutor e aparentemente produza aquilo que você quer, ele fará com que você receba algo que nunca esperou, ele se estenderá de você para outros e os afetará. Se eu pudesse refazer essa escolha. Se eu pudesse simplesmente reviver aquilo de novo, diz o rei Davi mansamente. Você não pode, afirma Natã, o conselheiro e profeta, enquanto olha para baixo, na direção do homem quebrantado diante de si. Venci exércitos. Derrubei um gigante, mesmo com a altura que eu tinha. Apenas com uma tiradeira e uma pedra. Evitei a ira assassina do rei, tive tantas vitórias. Mas não consigo vencer o que está aqui dentro. Não consigo derrotar esse inimigo dentro de mim. Minha alma está ferida, tal qual o crânio de Golias. E o pecado me assombra. Você não consegue desfazer isso tudo. Isso faz parte da sua história agora. Mas esse não é o fim. Como poderia não ser? Diz ele, lançando as palavras. Diga-me o que você vai dizer a Deus. O que está no seu coração neste momento? Pergunta Natã. Lágrimas escorrem, seu corpo treme. Então ele põe para fora, em convulsões de emoção, o que o incomoda por dentro, ele vomita tudo numa confissão longa e transbordante. Sinto muito. Sinto muito por aquilo que fiz. A Urias. A ela, Bate-seba. Por colocá-la nessa posição. Ao meu país. A ele. Converse com ele. Conte-lhe o que está aí dentro. Mais choros de emoção e soluços sufocantes saem de seu corpo. Ele ora, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia de mim. Não porque eu tenha te agradado ou obedecido a ti, pois não agi assim. Tem misericórdia de mim por tua graça. Porque tu és cheio de compaixão. Perdoa-me. Lava esta mancha do meu coração, da minha mente, da minha vida. Lava-me. Ó Deus, lava esta sujeira de mim porque não sou nada além de imundície diante de ti. Ó Deus, sei quão longe caí. Meu pecado me assola, quando me deito, quando levanto, a cada momento de cada dia. Tu tens toda a razão para me julgar, me condenar, porque fiz o que é mal aos teus olhos. No meu nascimento, quando ainda estava no ventre da minha mãe, eu estava manchado por esse pecado, e continuo assim hoje. Não tenho esperança de justiça fora de ti. Nenhuma esperança de perdão. Nenhuma esperança. Lava-me, limpa-me. Se tu não fizeres isso, não ficarei limpo. Quero ouvir de novo, quero ser alegre de novo, experimentar vida, saúde, alegria e tua bondade. Embora meus ossos doam e meu corpo se sinta esmagado, sei que tens o poder de fazer com que eu me regozije. Afasta-te do meu pecado, não olhes para ele, não o vejas, não o coloques contra mim. Apaga as minhas transgressões e cria dentro de mim um coração puro, um coração limpo, ó Deus, e renova em mim um espírito de fidelidade a ti. Quero que a fidelidade ardorosa a ti faça parte da minha vida novamente. Restaura dentro do meu ser a alegria que vem por conhecer o teu perdão, a tua salvação, e sustenta-me com um desejo de te seguir. E que minha vida, meu exemplo, ensine a outros que caíram que existe esperança, que existe um caminho de volta a ti.
Um caminho de volta ao teu amor e à tua misericórdia, de modo que eu não tenha de viver com culpa por todo o meu pecado, pelo sangue que derramei, pelo mal que cometi. Dá-me voz outra vez. Abre meus lábios e falarei de ti. Cantarei da tua bondade e misericórdia. Esse é o jeito da graça. Ele ainda não a conhece, mas até mesmo sua confissão é parte do ato de graça, uma peça em 3 atos que começa no coração e se espalha pela vida. É a mesma progressão da peça em 3 atos do pecado, mas que possui o efeito oposto. Que eu ando tentada, uma pessoa é arrastada e atraída pelo próprio desejo. O desejo concebe e dá à luz o pecado. Você observa a progressão descendente. Recebemos a sedução, a abraçamos ou tomamos posse dela, e ela termina nos dominando, produzindo morte. Esse é o jeito do inimigo de nossa alma. Ele quer roubar, matar e destruir. Mas aquele que ama a sua alma quer exatamente o oposto. Em vez de morte, Deus quer lhe dar vida, vida abundante, cheia até transbordar. Ao receber graça e possuí-la, ou seja, viver plenamente à luz da graça, você está capacitado a estender graça. Crer na obra de Cristo, o sacrifício sem pecado realizado por Ele em seu favor, permite que você receba a graça de Deus e comece a viver em seu poder, deixando que ela o leve da morte para a vida. Essa vida se espalha naturalmente para outros. Essa é a obra da graça. Ela não pode ser contida. Davi está sentado, a cabeça por entre as mãos. Ele chorou. Recordou a sedução, a traição e a subsequente perda de seu filho primogênito com Batseba. O passamento de seu amigo Urias em suas mãos, afinal de contas, foi ele quem deu a ordem para que Urias fosse mandado para a linha de frente. Quando pensa em Batseba, ele vê seu pecado. Vê sua indiscrição. Vê a si mesmo. O que faço? Diz o rei. Você já fez. Você já deu início ao processo. Arrependimento? Não apenas arrependimento. Você deve primeiro crer que Deus ouvirá você. Ele aceitará seu apelo. Alguma coisa dentro de você o atraiu para perto de Deus, em vez de afastá-lo. Minha crença? Ela é parte disso, mas no cerne das suas ações está um mover do próprio Deus dentro de você. Com a história, com a revelação do pecado, Deus foi inacreditavelmente bondoso com você. Como assim? Ele não permitiu que você seguisse por esse caminho até chegar ao fim, até que chegasse ao fundo. Deus o chamou de volta a ele, chamou-o à vida, a uma nova vida. E sua contrição o levará a algo melhor. Você não pode ficar são novamente se não ficar quebrantado dessa forma. Não pode escolher a vida sem antes ver a ruína que escolheu. Mas e quanto a ela? O que acontecerá com a criança que está crescendo dentro dela? Você acredita que Deus é capaz de cumprir suas promessas? Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Não descreio de Deus, mas não tenho certeza em relação a mim mesmo e ao meu lugar no plano dele. Quando confiar nele, você não precisará crer em si mesmo. É ele quem cumprirá tudo. Ele trabalhará até mesmo através da sua descrença, daquelas escolhas que seguem rumo à destruição. E essa graça que Deus lhe deu, deixe que penetre em cada poro do seu ser. Ele ainda não entende. Nós ainda não entendemos. Mas está tudo bem. Esse é o jeito da graça. Esse é o seu mistério. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. LC 5.32. Ninguém está fora dos limites do amor de Deus. E, se você cair depois de se tornar filho dele, Deus não vai desistir de você. Ele está pronto para que você se volte para ele. Deus manteve Davi como rei porque Davi se quebrantou diante daquilo que fizera. Deus está pronto para perdoar, pronto para manter relacionamento, pronto para adotar você em sua família eterna. A restauração está à espera. A nova vida está à espera. Receba sua graça. Clame por misericórdia. Ela é nova todas as manhãs.